Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Galera, eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco menos longo, né? Que meus vídeos ultimamente estão bem longos. Mas esse vídeo aqui ele se fez necessário porque eu tenho visto e tenho ouvido, claro, dos inscritos no canal. Aliás, os inscritos que principalmente os que participam do grupo do WhatsApp, tá? Fica aí na descrição do vídeo, sempre tem aí o link para você entrar lá e participar lá com a gente. A galera tira dúvidas. É um lugar que a gente fala sempre de AV, galera. E claro, sempre tem assuntos longos, tem assuntos mais voltados aí pro automobilismo virtual, tá? Só que também eu acabo conversando com a galera meio em particular. Alguns me chamam em particular e eu converso com eles e ajudo da forma que eu posso. E nessas conversas, no grupo em particular, de amigos de outros canais, por e-mail e tudo mais, eu vi que tem algumas dúvidas que elas são muito corriqueiras, são muito repetitivas, vamos dizer assim. Então, vale a pena eu sentar aqui e falar um pouquinho sobre essas dúvidas, que a dúvida que é de um, provavelmente pode ser de outro, e que provavelmente pode facilitar a vida de vocês aí, tá bom? Então vamos lá? Então vamos. Eu vou tentar, tá, galera? Eu vou tentar não ser muito longo. A primeira dúvida, né? Faça você mesmo o seu OSW, o seu OpenSim Wheel, tá? Essas imagens só para contextualizar, tá, gente? Não tô. E a primeira que eu vou colocar aqui como uma dúvida primária, né? Na verdade, aí eu acho que é a mais geral de todas, é justamente o que o Mosca colocou ali. Então, o Mosca escreveu assim: quanto seria esse X, ou esse valor mínimo de gasto para fazer um Direct Drive? Aí ele faz uma segunda pergunta: consigo montar algo com pelo menos 2 kg de retenção com menos de R$ 2.000? E essa é uma pergunta que é interessante porque muita gente às vezes interpreta erroneamente algumas coisas, né? Bom, no caso dele aí, eu vou falar duas coisas distintas dele. Primeiro, quando ele fala montar algo com pelo menos 2 kg, acredito que ele esteja falando em motor de passo, tá? Motor de passo não é um motor que eu me empenhei para trabalhar com ele. Eu pesquisei bastante a respeito. Uma das empresas que, para mim, faz um trabalho extraordinário é a AcuForce, da Sim Experience. A Sim Experience já está no mercado há muito tempo. E ela já faz isso há muito tempo. E ela tem um kit para você que quer você mesmo fazer o teu equipamento. Inclusive está ali na foto, é um kit primário. Ali tem um Easy Stepper, que é um motor de passo, só que diferente do motor de passo puro, ele tem alguns outros elementos que torna ele mais interessante para o automóvel virtual. No Brasil, você tem aí a Real Drive, que faz também os seus motores, as suas bases em cima de um motor de passo. Qual que é a grande dificuldade? Cara, acertar o software. Assim, a Experience faz algo fantástico com esse conjunto, porque ela acertou, tá? Todas vão acertar? Não. A Real Drive hoje vende no Brasil, mas ela desenvolveu o próprio software. Então, pensando nessa questão de você mesmo montar o teu volante, se for com motor de passo, é possível abaixo de R$ 2.000? É apertado. Porque o motor em si... Opa, mudei antes da hora. O motor em si, eu até acho que você não terá muito problema na questão de custo. Tá? Um bom motor, claro, né? Apesar de que você pensa, o Easy Stepper já vai te dar dor de cabeça danada para você conseguir um bom resultado. O Stepper, talvez você consiga. Aí você teria que partir para um OpenOFF Board, né? Mas mesmo assim ficaria apertado, porque você tem que pensar em todos os outros elementos, né? Vamos dizer que você compra um motor bom e você acha aí ele por R$ 600. Uma coisa na minha cabeça, vai. Eu não sei os valores porque eu não fico procurando sobre motores de passo, tá bom? Mas vamos supor que você achou aí um motor fantástico aí por R$ 600, R$ 800. Você vai ter que pôr um suporte, você vai ter que colocar ele numa caixa,
você vai ter que colocar porque é importante. Esses motores geram muito campo magnético. Você vai ter que, por vários outros elementos, que eu acho que vai ser difícil ficar abaixo de R$ 2.000, tá? Então, essa é a condição que eu acho que é complicado. Mas você conseguiria? Eu não tenho como falar que não, né? Porque é uma coisa de cada um. Pode ser um objetivo que você pôs na cabeça e tentar correr atrás dele. Agora, se eu estiver falando de um servomotor, e sim, isso aí eu posso falar para você, e aí com uma retenção, dificilmente eu recomendaria alguma coisa abaixo de 4 Nm de retenção, né? E nós teríamos aí pelo menos 12 Nm. Até pode, você pode pegar aí com retenção de 3 Nm, 3.5, talvez, né? Fechando aí com 9 de pico, né? Mesmo assim, se for servomotor, não tem como, tá? Eu já te falo de cara, se for servomotor, não tem como fazer com menos de R$ 2. Aliás, ficaria difícil R$ 2.000 para você pensar em fazer com o servomotor, que é os motores que eu gosto de estar trabalhando, são os motores que a gente no grupo conversa bastante. Mas, pensando no motor de passo, tá? Por quê? Você tem que lembrar que você precisa de uma fonte de qualidade. Eu coloquei a Manuel ali como uma referência, tá? Não necessariamente só ela é. Mas não é uma fonte tão barata. Tudo bem que o seu motor tem bastante eficiência energética, mas ao mesmo tempo você precisa de uma fonte que não seja acima da carga dele, tá? Então tem que levar todos esses fatores. Nos vídeos que eu coloquei, que eu já fiz, eu falo bastante disso, né? Dos cuidados que tem que ter. Claro que cada um ouve ou não, leva ao pé da letra ou não, tá? Então, respondendo de uma forma bem simples, ô Mosca, motor de passo, talvez, e eu acho difícil. Servomotor, não tem como. Bem feitinho, o motor de qualidade, e mesmo o step servo, como eu falo, galera, não é porque você consegue usar qualquer motor que você vai usar um motor qualquer, tá bom? Evite um motor qualquer. Então vamos lá, vamos para a segunda dúvida, a dúvida da força. Essa aqui, ela é a rainha das dúvidas, né? E quem me conhece, desde quando eu comecei com o projeto lá junto com a ITS, que eu fui apoiador, depois ainda vou contar essa história toda para vocês, para quem não conhece, mas quem já conhece. Uma das coisas que eu sempre bati na tecla, e mesmo antes de estar lá eu já bati na tecla, que não é força, é feeling, é sensação, né? Mas é evidente. Por que a força se torna tão evidente? Nós estamos falando de motores extremamente potentes, né? E aqui eu vou falar de um outro inscrito que ele adquiriu recentemente aí uma base da ProRace de 10 Nm. E quando ele estava pesquisando, ele falou comigo, eu falei, cara, olha, tem as empresas no Brasil assim, assim, assim. Eu já testei esse, e ele questionou muito da questão da ProRace. Eu falei, olha, tem os dois motores, tanto de 10 quanto de 20. Minha opinião, né, eu acho que talvez porque a minha opinião já seja um velho, eu não recomendo nada mais que 10. Porém, se a questão de custo for algo muito próximo, pegue um mais potente. Você vai usar? Não. E eu falei para ele, o de 10 você não vai usar todo ele. Não tem como, nem que você queira. Porque mais de 90% não usa. Você não ia ser a exceção, né? E ele adquiriu, está muito satisfeito, muito feliz com o equipamento, né? Ele tinha, acho que um TX da Trustmaster antes. E ele, tá extremamente radiante. Só que nos primeiros dias ele percebeu que é muito bruto o equipamento. E estamos falando de um motor de 10 Nm de pico, tá? Então, assim, a força, ela sim é necessária, sim ela é importante, mas ela não é o principal da história. Existem outros fatores muito importantes que têm que ser levados em consideração, né? Na hora de você montar, você precisa pensar qual motor que você está usando, você precisa pensar em muitas coisas. Na hora que você vai comprar, também, tá? Então, eu já ouvi muitas críticas em relação ao equipamento de 8 Nm, de 5 Nm, né, da Fanatec. E, cara, é certeza, se você pegar esse equipamento, você vai se surpreender com o resultado. Agora, lembre-se,
Se o meu objetivo de ter um equipamento desse é muito mais do que só ser um hobby, é muito mais do que só ser um ambiente de competição, é um pouco além, um treinamento muscular, sei lá, algum efeito que você queira de torque, aí realmente esses equipamentos não vão suprir sua necessidade, tá? Aí o de 5 não vai suprir sua necessidade, talvez o de 10 já fique muito no limite, talvez você precise aí de um de 20. Quem sabe não, um de 30 Nm. Mas a princípio, não precisa. E vou te falar, ele mesmo já expôs lá, ele já falou comigo, é forte. E não é só ele, eu tenho mais outro amigo também, outros amigos, que tem esse equipamento de 10 Nm. Então, se você tem o de 10 Nm, ou se você está querendo, aliás, chegar, montar ou comprar, cara, dá e sobra. Minha opinião, e como eu sempre digo, minha opinião, ela não representa a verdade absoluta, tá bom? Mas pergunte, você está interessado em comprar, você está interessado em fazer, pergunte, cara, apareceu uma oportunidade de ouro, pergunte, tá? Necessariamente você vai ter muito detalhes, né? Ah, outra coisa aqui não tem como eu não falar, tá? Quanto mais você migra, eu saí do Policorreia, saí do G25, fui pro Fanatec, bati no Direct Drive, o que esses aí, cara, eu vou falar minha opinião indiferente de qualquer potência, o que você vai perceber é o quão existe limitações em simuladores. Alguns vai mostrar algo extremamente reluzente. Outros você vai perceber que você vai ter que fazer malabares ali de configurações. Aliás, tem infinitas configurações para você chegar no resultado que você queira, que você goste, né? Mas simuladores como o iRacing, por exemplo, que ainda batem na mesma tecla, são pobres. Ele é muito pobre em force feedback. É muito complicado, tá? Você consegue chegar muito mais rápido no resultado em outro simulador. O resultado que eu tô falando, tá, galera? É do force feedback, de configuração, de ajuste, aquela coisa toda. Do que no iRacing. Que é sempre a alegação do iRacing é que, por ele ser puro demais, você não tem que trabalhar com os filtros. Não é? Na verdade, ele só funciona com 3 filtros, né? É o damping, a frição e acho que constância. O resto ele nem reconhece. E aí trabalha-se com a força bruta. Eu acho meio estranho, mas enfim, é a metodologia do iRacing e está funcionando. Tá? Então, quando você se depara com um ambiente desse, você vai perceber que dependendo do que você precisa, você tem que realmente dar ganho. E aí quando você precisa, principalmente o iRacing se põe numa posição que vou trazer a direção próximo do 1 para 1. O que é complicado, é bem complicado. E aí na hora que a gente tenta chegar próximo disso, aí você vê que realmente é muito complicado você pilotar numa condição dessa. O inscrito no canal ele percebeu isso, entende? Já com outros simuladores em que você pode trabalhar com os filtros, ou por exemplo, o Mako Force, que você pode sobrepor as informações e você trabalhar com os filtros dele, que eu acho extraordinário, você consegue ter aí amplas opções, tá? Então eu quero ter aquela força bruta, saída Hall 100% puro, é uma coisa que você tem que levar em consideração na hora de adquirir um equipamento desse, tá bom? Porque senão pode sair da alegria máxima em ter o equipamento para frustração gigantesca, para você não conseguir achar tão rapidamente o ponto ideal ali. Ou você vai por força demais e não vai conseguir controlar, dominar, porque é muita força, ou você vai colocar força de menos, você controla o carro, mas não vai estar sentindo muitos detalhes. Por quê? Porque ele tem essa limitação, é dele, então é complicado a gente dizer que se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim. Para mim, não é legal. Mas há quem goste e há quem defenda aí essa questão de que o iRacing, por ter uma saída bruta, você precisa de ter um equipamento extremamente bruto para usufruir aí, sei lá, 100%, o que na minha opinião é muito, muito complicado, pouquíssimas pessoas usufruem, se é que tem. Aliás, diga-se de passagem, a própria fonte não entrega a quantidade de 1 para 1 de amperagem em relação ao Newton metro, tá bom? Então, força é tudo? Não é, mas nem precisa, porque esses motores já são naturalmente muito fortes. Então, quando eu falo, o cara não está usando tanta força, é porque existe uma relação ali em cima da força disponível, que já é muito brutal, tá bom?
Então vamos para a outra dúvida que a galera costuma ter muito. Então para fechar essa daqui, um de 10 Nm, um de 5 Nm, um de 8 Nm, se bem montado, com motores corretos, vai fazer a sua alegria, tá bom? Tranquilamente. Aí a dúvida de como procurar. Essa aqui foi legal, que também é de um outro inscrito no canal. Mas esse aqui foi legal, ele me procurou, a gente sentou, conversou. E ele fez o dever de casa, ele assistiu os vídeos, ele entendeu, porque a ideia dos vídeos é sempre fazer com que vocês pensem, que vocês procurem. Ali é o gatilho, e você sai atrás. E ele achou, aqui no Brasil, porque eu sempre falei pra ele, olha, se tiver, quando você for achar o motor, acha a referência, tá? Qual que é a referência para nós? A maioria esmagadora usa o MIG como referência. E uma ressalva, MIG não é o melhor, é o mais barato, tá? E é por isso que se usa o MIG em grande escala. Várias e várias empresas por aí afora e vários, a galera que fez o SW aí fora, todos usaram o MIG. Por quê? O custo dele, né? O custo-benefício. Eu vou por isso. Acho que fica muito, soa mais agradável, mas o custo-benefício dele é extraordinário. Se você comparar, claro que para nós aqui no Brasil nada é custo-benefício, nada é bom, né? É sempre um negócio absurdo. Mas ele fazendo as pesquisas, ele achou uma empresa no Brasil com características. Aliás, diga-se de passagem, percebo que há até uma relação de concorrência ali, né? Então, por exemplo, ele achou toda a série 110, 80, 90, 130 e 180 representada aqui por essa empresa com motores que têm exatamente as mesmas especificações. Qual é a grande vantagem? Ele consegue comprar um motor novo, com garantia, no Brasil, sem importar. Sem pagar tarifa de importação, sem nada. Então, compensa? Claro. O custo fica mais interessante? Sim, o custo vai ficar mais interessante. Mas mesmo assim não vai ficar abaixo dos R$ 2.000. Eu costumo falar, se você está procurando, por exemplo, às vezes o pessoal, cara, eu estou procurando, eu quero ter um SimCub. Cara, ProRace está aí para isso. Você quer um SimCub? ProRace está aí para isso. Não, eu quero montar. Mas se você quer montar o SimCub do seu jeito, você não quer passar pela ProRace, não tem problema. Mas saiba que o gasto vai ser muito maior. Acredite, vai ser muito maior. Mas você é livre para poder fazer esses gastos. E aí é bolso de cada um, tá bom? Então, foi muito legal. A gente conversou bastante. Ele achou, fez as cotações, achou algo que ele procurava e conseguiu aí ter um motor, né? Eu acho que ele vai pegar esse 110. Ele vai ter 4 Nm de retenção e 12 Nm de pico. Porra, tá ótimo, cara. Vai se divertir pra caramba, né? E comparando, até deixei a tabela, o peso do motor é o mesmo. A relação de força do motor, inércia, tem duas coisas que a gente se preocupa muito, né? Que ele tem que ter baixa inércia e baixa latência. Claro que essa baixa inércia é um limite, né? Então ele se referenciou dentro de um MIG, né? Inclusive eu achei a versão do meu, que é um 110, um 110 ST06030, cara, exatamente a mesma especificação. E isso é muito legal. Então, é muito importante quando você estiver procurando, você ter um referencial. E isso eu falo nos vídeos. Se referencie, tá? Porque quando você acha um motor ali, ou achou alguma coisa que você queira, você tem um parâmetro. Aí você fala, cara, vai funcionar? Não vai? Outra coisa importante, você achou, você precisa saber qual software você vai usar. Uma boa parte da galera usa o MC. Você entra em contato com o MC, compra a ferramenta lá, o software por $10 e você já tem todo o esquema de montagem lá. Se você souber montar, PT Saudações, abraço, vai embora. Se você não sabe, faz como eu. A eletrônica não é minha praia. Então o Mandizuki tá aí para isso, mando para ele, ele que faz a montagem, tá bom? Então, a dúvida é como procurar, referencie. O MIG é a sua melhor referência. Ah, mas eu achei uma aqui, aí está com preço extraordinário, mas não, ele está um pouco diferente. O que está diferente? Entende? Se a diferença é próxima, você consegue ter bons resultados. E outra coisa, já tem alguns
não só membros do meu canal, mas tem outros canais de pessoas que fazem, né, com motores e liberam isso, o vídeo, mostrando e colocam até a descrição do motor que ele usou, como a galera já fez com o Oron, aquele Yaskawa. Motores japoneses são muito procurados, não só no Brasil, mas fora são muito procurados. Sim, em questão geral, né, de uma forma geral, entre o chinês e o japonês, a eficiência é considerada a melhor do japonês, tá bom? Então, referenciem para vocês procurarem e vocês não terão mais essa dúvida, tá? Vamos agora para... Aqui não foi bem uma dúvida, mas foi uma oportunidade, né? Quem participa do grupo do WhatsApp sabe que eu estou sempre que eu posso, eu tenho oportunidade, eu estou vendo lá no Mercado Livre ou nas fontes que eu tenho, o que pode aparecer de equipamentos ou de motores novos, ou de motores não novos apenas, mas principalmente a um custo extraordinário. E há 2 semanas atrás, eu estava fazendo rotineiramente o que eu faço, estou lá no celular, e achei esse servomotor da Yaskawa de 6,36 Nm de retenção, e o bichinho chega aí a praticar 20 Nm. É um monstrengo, é uma coisa fabulosa, um motorzinho japonês. Inclusive tem um canal de um cara que já montou com esse motor. Cara, é uma suavidade inacreditável, é fora de série esse motor, é maravilhoso esse motor. E o preço desse motor não tinha como quem está procurando não abraçar. Coloquei no grupo e foi batata, eu coloquei lá. Esse inscrito do canal também, que tá lá no grupo, pegou aí essa criança. E por que eu coloquei ele recomeçar ou manter? Ele estava fazendo já um projeto do volante caseiro. E eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão do volante caseiro, né? Porque há às vezes não sei se é não é dúvida, mas é uma mistura, né? Normalmente as pessoas veem o volante caseiro, elas vão montando peças ali, juntando uma coisa com a outra. No caso dele, não. Mas assim, ele estava usando uma relação e um motor que com certeza ia ficar distante daquilo que ele estava procurando. O curioso, para mim pelo menos, foi que quando ele colocou a mensagem, né, porque eu perguntei no grupo quem comprou, ele falou, cara, eu comprei. Porque depois de ele ter assistido os meus vídeos, ele começou a questionar o próprio projeto. E aí apareceu essa oportunidade. Agora tem uma coisa aqui que ele vai ter que comprar e vai ficar dica para todo mundo, tá? Cabos são caros. E galera, procurem o cabo dos motores que vocês estão adquirindo. Porque esses cabos não são caros só porque são cabos de motores servomotor. Eles são blindados. Eles são feitos para evitar qualquer tipo de interferência entre eles. Lembrando que a parte final, um cabo é para o encoder e o outro cabo é para energia. E são caríssimos, tá? Então, levem isso em conta quando comprar só um motor. Existe a cabeação também, tá bom? E minha conclusão aqui. Galera, olha só. Eu fiz uma pesquisa, hoje é dia 2, eu fiz hoje. Esse vídeo deve sair aí dessa semana. Mas eu achei ali um Logitech G25 por R$600. E achei ali um Logitech G923 por R$1.500, já com pedalzinho bonitinho. O que eu quero dizer com isso? Cara, essa conclusão aqui se baseia principalmente na primeira pergunta do Mosca que foi feito lá. Quando você está procurando montar algo para ser melhor do que já tem no mercado a um preço muito extraordinariamente mais baixo, você precisa tentar entender algumas coisas. É claro que aqui não é um direct drive. Eu estou falando aqui de um motorzinho de um Logitech, que a gente sabe que é um sistema helicoidal. E é muito eficiente. Não é porque ele é muito eficiente. Então, se você está começando, e eu sei que muita gente está começando agora, está nessa vibe do direct drive. Cuidado para você não se frustrar com o que você vai investir. Você precisa primeiro ter certeza que você quer isso. Você precisa primeiro saber se o automobilismo virtual é algo que você quer realmente fazer. Se você foi na casa de um amigo, experimentou, você viu aí, principalmente muita gente assiste aí as transmissões, se empolga. E ele compra desesperado. E não, eu quero. Puta, mas fulano estava direto. Não é assim que funciona, galera. Tá? Então tenha certeza. No caso do Mosca, acredito que ele já passou por essa fase de ter aí
algo como um Logitech e agora ele quer um pouco a mais. Porém, aquele pouco a mais que você está querendo, às vezes não justifica o investimento por ser muito baixo. Por quê? Porque você não vai conseguir a mesma eficiência que você conseguiria. Entenda, tudo que eu falo aqui, os vídeos que eu faço dos motores e outros que virão, não é porque eu estou dizendo que você não deva comprar de nenhuma das empresas que estão aí, ou importar um Fanatec, ou você ir lá fora. Não, não é isso. Ali eu estou focando a galera que tem a mesma sensação que eu, que tem a mesma vontade que eu, de ter valor naquilo que ele está produzindo. Eu passei por essa fase de ter Logitech, de ter Fanatec, eu passei, só que chegou uma hora que eu queria algo personificado, para mim, do meu jeito, né? Houve ali um momento da ITS que eu passei muito do que eu entendi ali, mas hoje, quando eu paro para pensar em alguma coisa, e às vezes até para poder trazer para vocês, eu fico tentando imaginar que quem está aí do outro lado, vai sentar para tentar fazer aí um volante, ele tem um motivo para isso. Porque hoje está tudo muito caro. E as nossas prioridades não pode ser a menos que, claro, você ganhe dinheiro com o automobilismo virtual. Se você ganha com o automobilismo virtual, é diferente, né? A galera que já ganha, ela tem aí investimento, patrocinadores que já dá a condição para ela, tá bom? Agora, você tem aí uma condição, você quer fazer o seu equipamento, não caia nessa história de achar que você vai fazer, por exemplo, um volante, você mesmo em casa caseiro, por mais barato que R$600, que vai ser melhor que esse Logitech G25. Não vai. Eu já vi vários projetos em que você simplesmente tem muita força, mas e o resto? E as mínimas? O que a gente faz com as mínimas? As forças tão importantes, né? Ah, mas eu vou usar só no Euro Truck Simulator. Tá, mas o Euro Truck tem também, por mais que limitado, extremamente limitado, ele tem informações ali que podem ser úteis, que podem ser divertidas, que podem melhorar a sua experiência, tá? Isso tem que ser levado em consideração. É como um inscrito também manifestou no canal e disse: ah, então o Logitech não vai me trazer imersão. Ele pode até te trazer imersão, mas se você está procurando uma realidade de direção, aquela coisa, como eu sempre falo, eu quero experimentar como Ayrton Senna teve espasmos musculares numa tólema, ele não vai te entregar isso. Mas qualquer um deles, seja o Logitech, seja o Fanatec, seja a Polia Correia, seja não, vai te trazer, se bem montado, se numa relação correta. Correta eu acho que é pesado, mas numa relação adequada, vai te trazer performance em pista. Só que você não entra só para ter performance em pista. Você entra, se você ama a simulação, você quer mais detalhes. Apesar de que quando a gente fala em competir, é válido até desligar o force feedback, porque você vai ter um resultado melhor. O force feedback não é seu amigo, é seu inimigo. Parece loucura isso, eu não vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Desculpa. Então, antes de vocês irem lá gastarem o dinheiro de vocês, tenha certeza disso, tá? E fica aí essa condição, galera. Se você tem a grana para comprar, compre. Não fique passando vontade. Mas se você mesmo tendo a grana para comprar, quer montar, procure com calma. Acerte nas escolhas. E com certeza você não vai se arrepender. E com certeza você vai fazer algo que vai agregar valor para você. Tá bom? Então, o videozinho, eu espero que não tenha ficado muito curto, muito longo, né? Porque curto é difícil fazer um vídeo curto, né? Mas meia horinha, eu acho que deu meia horinha de vídeo. Galera, compartilhe com os amigos, compartilhe com os colegas, compartilhe com aquele amigo que está querendo aí comprar um Direct Drive ou fazer um Direct Drive, né? E se você chegou aqui a primeira vez, se inscreva no canal, dê o like, como todos vocês, dê o like aí. Acompanhe. Quem tiver interessado no link, sempre tem lá para entrar no WhatsApp, tem um link para entrar lá no grupo. Entre ciente que lá se fala de automóvel virtual com sabedoria, com humildade também, claro, sem briga. Tem uma galera que sempre tá lá, que divulga as coisas. Não é um canal de venda, não é um grupo de venda, mas sempre aparecem oportunidades. Assim como eu também coloco oportunidades lá para vocês. Se é algo que eu gostaria de ter, eu retribuo lá. Então, se você
tem essa pegada, tá interessado, não é toda hora, não é entrar lá e achar que de 5 minutos aparece uma oportunidade, tá? Mas quando aparece, a gente coloca lá primeiro, tá bom? Galerinha, muito obrigado aí a todos vocês, obrigado a galera aí do grupo do WhatsApp, e meu grande abraço, fique com Deus.